Convidado especial. Convidado especial. Nós vamos falar sobre vários assuntos, política, administração, com o ex-prefeito de Joinville, ex-deputado federal, Marco Antônio Tebaldi. Mas antes, eu gostaria de informar aos nossos telespectadores de Jaraguá do Sul que amanhã, no Jornal Notícias do Dia, uma entrevista especial de 2 páginas com o prefeito o Peter Jansen. E ele, que impressionou muito o editor de política do Jornal Notícias do Dia, e ficou impressionado. O editor Luiz Fernando não é daqui de Joinville, veio da região de Maringá, e ficou muito impressionado com a entrevista e com o perfil do prefeito lá de Jaraguá do Sul. Me disse ele que ficou com a impressão de ser um prefeito que não fica em gabinete, que vai às ruas, que não governa apenas conversando com o secretariado, ele vai ver os problemas em loco, e também a revelação de que ele, alguns dias, vai trabalhar de ônibus e outros de bicicleta, justamente para ter o conhecimento da mobilidade dessa grande cidade de Jaraguá do Sul, que é a sede da WEG. E por falar em ônibus, por falar em transporte coletivo, essa é a minha primeira pergunta ao ex-prefeito, deputado federal Marco Tebaldi. Hoje, em Joinville, dia 30 de dezembro, tivemos um anúncio de reajuste do transporte coletivo. Reajuste esse decretado pelo prefeito Udo Deller, como sempre foi tradicional, no final do ano. Tebaldi, você que quando foi prefeito, eu acho que bateu o recorde. Foi o prefeito que durou mais tempo sem reajustar o transporte coletivo. Estou certo? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui para falar contigo, com teus telespectadores. Olha, eu fiquei acho que 24 meses, né? Acho que foi 2 anos que eu fiquei sem dar aumento. Sempre os aumentos que dei foi dentro da inflação. E acho que a prefeitura está fazendo isso hoje, né? Se não me engano, eu não fiz o cálculo aí de quanto foi esse aumento, mas eu acho que ele ficou mais ou menos dentro da inflação. E não tem jeito, acho que a inflação sempre tem que ser dada para fazer o acompanhamento aí dos serviços, né, dos transportes, e felizmente nós temos aqui em Joinville um bom sistema de transporte coletivo urbano, né? Se a gente for começar a analisar o que acontece nesse país, especialmente nas cidades maiores, como São Paulo, né, e outras, a gente vê a degradação que é o sistema de transporte coletivo. E nós temos aqui ainda as empresas que prestam bom serviço, ônibus novos, bons, né? Sempre atualizados, novos, né? Acompanham a evolução aí do sistema. Tem sempre uma boa interação entre o poder público do município e as empresas de ônibus. E o resultado é esse bom sistema que nós temos. E a questão da tarifa, se a prefeitura não subsidiar, não tem jeito. A não ser que a prefeitura tiraria dinheiro de outros setores, de outras áreas, né? Da educação não dá, porque é 25%, da saúde também não dá. Quer dizer, teria que espremer outras áreas aí para poder botar, então, subsidiar para ter uma tarifa mais em conta. Agora, o grande problema da tarifa é que um dos itens que mais contribui para o seu aumento é o do óleo diesel. E as empresas, poucos sabem disso, mas as empresas, a Gideon e a Transtusa, como de resto todas as empresas de transporte coletivo concessionárias do país, elas pagam o preço do óleo diesel da bomba. Qualquer consumidor paga o mesmo preço que as empresas de transporte coletivo, que é um absurdo isso. Falar em subsídio, o governo federal é que tinha que subsidiar o óleo diesel, porque é para o transporte coletivo. E, no entanto, dá subsídio, reduz impostos até mesmo para a gasolina de avião. Reduz impostos para carros populares, para aumentar o trânsito. No entanto... Não, reduz o IPI para todos os carros. Para todos. E não subsidia o óleo diesel. Eu me lembro Veríssimo, na campanha, né, que nós tivemos para presidente, eu tinha uma relação boa com o José Serra, que foi o nosso candidato, e ele dizia sempre assim: não tem nada mais social do que a tarifa de ônibus, né, do que o governo, né, no caso o governo federal, isentar aí os tributos, né?
inclusive não só do combustível, mas também das peças, né? Do chassi, dos pneus. Exatamente. Né? Das peças. E o governo do estado teria que fazer a parte dele também, reduzir o ICMS, né? Que é uma boa parcela. E nenhum dos governos, né? Nem o passado, nem atual, adotaram isso. Quer dizer, então, eu acho que teria que se fazer um esforço, tanto do governo do município, quanto do governo do estado e do federal, para a gente poder ter, no futuro aí, próximo, né, uma redução. Foi feito alguma coisa, isso também não dá para a gente negar. Nós tivemos aqui a redução aí de 10 centavos. Sim, sim. Né, e no Brasil meio que teve uma reduçãozinha também pequena. Mas é muito pouco ainda, para ter um pouco mais. Nós temos a vantagem aqui em Joinville, que nós temos um transporte de qualidade perante o que se pratica no país. Então essa é a nossa vantagem. Isso tem um custo, né? Acho que isso tem um valor, né? Que é o bem-estar aí da população, ter a tranquilidade de poder andar em ônibus bons, não como... E nos horários também, né? Ter os horários, e não como acontece aí em algumas cidades do Brasil, especialmente São Paulo, que eu cito, né? E principalmente a grande São Paulo ali, que é uma complicação muito grande no transporte. Agora, falar em transporte coletivo, parece que isso é uma... aqui no Brasil, os governos estaduais é que tem... O São Paulo subsidia o preço da passagem, todos sabem. Agora, no país não há uma política nacional de investimento no transporte público. Você conhece muito bem o da Colômbia, eu estive lá na Colômbia, presenciei, é um sistema fantástico. Eu imagino, Tebaldo, se Bogotá não tivesse esse sistema, o Milênio, se não me engano, se não tivesse, que caos seria a cidade? Caos. E a mesma coisa no México. No México, o metrô está muito afogado e eles estão com o mesmo sistema de Bogotá, eles estão adotando lá na cidade do México. Eu estive em 2012 lá e pude perceber isso. E o preço é totalmente subsidiado. Nem vou falar na Europa, onde na Alemanha se anda de metrô de graça, porque só se paga lá se quer. Os fiscais são muito raros. Mas no que o município poderia contribuir para a redução, não para a manutenção do preço sem reajuste, mas para reduzir o preço? Qual é a colaboração do município, você que já foi prefeito? Eu acho que o que o município tinha que fazer, ele já fez. Eu não vejo o que o município pode tirar mais, o que o município pode fazer mais. O que mais se assemelha conosco, assim, é esse sistema que foi implantado lá em Bogotá, e na cidade também de Pereira, né, que é uma cidade que se parece um pouco com... onde é Buscar tem a fábrica lá na Colômbia. Tem, né, e se parece mais aqui com a nossa cidade. E que é um sistema evoluído aqui de Curitiba. Mas o pessoal de lá, né, os técnicos aqui de Curitiba que levaram o sistema para lá, evoluíram lá em Bogotá. E a diferença lá, o que é? Lá o governo federal botou dinheiro maciço, né? Quer dizer, então essa é a grande diferença, né? Eu não vejo hoje como o município poderia fazer mais. Nós procuramos fazer os corredores de ônibus, né? Começamos no nosso governo, está sendo ampliado depois do governo do Carlito e agora. E redução do ISS nós já fizemos também, quer dizer, não tem mais o que fazer. Só falta agora o governo do município botar dinheiro do seu cofre, quer dizer, tirar de outras áreas, mas se tirar de outras áreas já está tão escasso e tão complicado, nas áreas da saúde, enfim, a área da infraestrutura, a área da segurança. Eu nem falo de educação, porque educação, na nossa época, com 25%, nós sempre trabalhamos bem. Acho que a educação com 25% dá conta, né? Mas o restante tem muitas dificuldades, né? Então, a saída mesmo seria o quê? O governo federal dizer que é botar a mão em cima, transformar numa prioridade nacional e fazer que nem a Colômbia fez, que nem foi feito lá em Bogotá, e aí tentar fazer integrado, né, com o Estado participando e com o município também. Acho que daí a gente poderia ter um transporte melhor e com uma tarifa mais justa, mais baixa. Apenas para que o telespectador tenha uma ideia, quem conhece Curitiba, é só imaginar uma larga avenida, no meio estações dos dois lados, como acontece em Lima também acontece isso, em Lima lá no Peru. E a população entra igual ao sistema de Curitiba. E é uma fila enorme, um movimento de ônibus. Em Bogotá é a quarta cidade de norte, de um lado ao outro.
E casualmente eu fui num jogo da seleção brasileira lá do Mundial de Júnior em Bogotá, e cheguei nesse horário, no horário de pico deles. Impressionante a fila que tinha esperando o ônibus, e eu fico imaginando, se não tivesse adotado esse sistema, o que aconteceria lá com o trânsito de Bogotá? E toda a transformação urbana, né? Que aconteceu na cidade, a transformação urbana. Tiveram que rasgar avenidas. Rasgaram avenidas, transformaram em áreas comerciais, empresariais, quer dizer, aquilo que eram antes favelas e tal, hoje é uma cidade bacana, bonita, né? Então, acho que a mudança que o transporte trouxe para a transformação urbana foi importante, fantástico. Agora, Tebaldi, você que já foi prefeito, não há uma maneira legal de evitar esse desgaste do Poder Executivo Municipal de todos os anos ser obrigado a canetear? O Luiz Henrique, acho que tu não morava aqui ainda, o Luiz Henrique inventou um conselho para estabelecer o valor da tarifa. Foi uma discussão que acabou, eu não lembro como é que era o nome do conselho, o Gaspar fazia, acabou. Acabou. E não há maneira de, por exemplo, fazer uma lei na Câmara de que todos os dias, todo final de ano, o reajuste automático pelo INPC, pela inflação, tirar esse desgaste do prefeito? Se você fosse eleito prefeito, se fosse hoje prefeito, sofreria naturalmente esse desgaste de conceder o reajuste? Aí, olha, isso não tem coisa mais desgastante. Eu senti na pele isso, não tem coisa mais desgastante, porque de fato a tarifa do ônibus é uma questão social. Ela impacta realmente naquelas pessoas que mais precisam. São os trabalhadores, os mais carentes, os mais pobres, os mais simples, né? E é duro, o prefeito tem que dar uma canetada, tem que colocar assinatura aí num reajuste desse. Mas, por outro lado, tem que fazer, porque senão tu quebra o sistema e fica pior ainda, porque daí tu não tem, tu acaba precarizando, transformando numa situação que fica pior do que está. E, enfim, não vejo que vai resolver muito, né? Ou pela Câmara, ou aprovando uma lei, ou o prefeito, quer dizer, importante é o impacto que isso dá. E quem quer ser prefeito tem que ter essa responsabilidade, quer dizer, quando eu me candidatei, quando eu tentei chegar lá, eu sabia que ia ter essa responsabilidade, sempre procurei fazer aí da forma mais transparente e mais coerente possível, né? Tanto é que eu fiquei aí 2 anos sem dar o aumento da tarifa, né? E por entender que era uma questão justa. Mas essa é uma ideia boa, eu acho que você abre um pouco mais, né? E eu me lembro que sempre se dizia, né, que era o próprio PT, né, dizia sempre caixa preta, né? Lembra que sempre se falava do caixa preta? Abre a caixa preta do sistema de transporte coletivo. Agora, aí o PT foi prefeito, assumiu a prefeitura e foi o que mais deu aumento, né? Comparando contigo, né? Comparando contigo. Não, e a própria agora, né, que o atual prefeito deu menos aumento. Aliás, até reduziu o aumento que o prefeito anterior tinha dado, né? Agora, Tebaldi, eu só imagino a campanha política de 2016. Campanha para prefeito de 2016. O virtual candidato do PT vai ser o vereador Adilson Mariano. Porque o Carlito vai concorrer a deputado federal, acho que não vai tentar um novo mandato. E o candidato do PT vai ser o Adilson Mariano, repito, a minha opinião. E ele aqui nesse programa falou que ele vai ser candidato e na plataforma eleitoral dele, no programa de governo dele, vai ter a criação de uma empresa municipal de transporte. O que, nos nossos tempos, convenhamos, é inexequível e irrecomendável para uma cidade como Joinville. Vai ser um desastre, né? Só isso, vai ser um desastre. Depois dos 4 anos a gente vai ver que foi um desastre. Nem precisa achar, acho que nem precisa chegar aos 4 anos, 2 anos. Está aí o exemplo da Carris em Porto Alegre. Já pensou, você que fosse prefeito, reitero isso, já pensou, o motorista de ônibus, sendo funcionário público, fica gripado, entra com atestado médico? Vamos pegar o sistema de lixo que nós acompanhamos bem, né? Imagina como é que era antes, que era a prefeitura que fazia tudo. Cara, hoje ninguém mais fala na questão do lixo, né? E era um problema, era um problema. Funciona bem, que a prefeitura não se incomoda, é uma tarifinha baixa, é bem feito, quer dizer... eu tive a felicidade de fazer no meu governo essa terceirização, né?
onde a atual empresa hoje faz serviço, faz bem aliás, feito, quer dizer. A Joinville é uma das cidades que chama a atenção de quem vem visitar aqui, é uma cidade limpa, bem conservada, um trabalho que a Ambiental está fazendo muito bem e elogiado para todos que nos visitam. Então, tu imagina nós voltarmos hoje a criarmos uma empresa municipal para coletar o lixo. O que ia ser? Com servidores. Servidores coletando. Quer dizer, como é que ia ser? Um desastre, né? Então, aquilo que vai bem, eu acho que a gente tem que continuar, né? Mas é uma questão filosófica do lógico, grupo, um posicionamento do grupo marxista. Cá para nós, acho que política. muito difícil deles colocarem isso em prática, mas é uma questão ideológica. Nós vamos ao intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar com o prefeito Tebaldi, a respeito do ex-prefeito Tebaldi, deputado federal, sobre uma emenda que foi até manchete nos jornais. Uma emenda de 25 milhões dele para a ampliação da arena. E uma outra que eu considero igualmente importante, e eu estou acompanhando isso, cada vez que encontro o Tebaldi e pergunto por ela, é aquela emenda de 10 milhões para o Hospital da Mulher, 15 milhões para o Hospital da Mulher, regional, será em Joinville, mas atender Jaraguá do Sul, São Francisco, toda a nossa região aqui e até mesmo de outras regiões de Santa Catarina. Nós vamos falar sobre essas emendas após o intervalo comercial, lembrando que o doutor Ademar, nosso parceiro e diretor aqui do programa, está ausente em função das suas férias com a família. Ele trabalha o ano inteiro na sua clínica e nesse período ele faz a visita, acho que está no exterior. Fazer a atualização técnica, né? A atualização ele já fez o mês passado, ele esteve em Nova Orleans. Férias mesmo, né? Férias mesmo. Merecidas. Vamos atualizar essas emendas com o deputado federal Marco Tebaldi, depois do intervalo aqui na TV BR. Muito bem, nós vamos no terceiro bloco responder as mensagens que estão dirigidas ao programa e que as faremos ao deputado federal Marco Tebaldi. Antes da pergunta, gostaria de contextualizar o seguinte: o PSDB hoje é oposição ao governo federal. O PT e o PMDB que estão no governo. E me chama a atenção o fato de um deputado tucano, Marco Tebaldi, conseguir duas emendas. Uma de 25, conseguir registrar. Uma de 25 milhões para a ampliação da arena e uma outra de 15 milhões para o Hospital da Mulher. Um hospital com vocação para atender as mulheres. Como é que estão essas emendas e poderia explicar para o telespectador o que é uma emenda parlamentar, se isso é dinheiro em caixa, se isso é possível, se é preciso forcejar depois para conseguir a sua aprovação? Como é que funciona esse mecanismo, emenda parlamentar lá em Brasília, Tebaldi? Veríssimo, nós temos dois tipos de emendas, né? Os parlamentares a nível federal, tanto os deputados federais quanto os senadores, eles têm dois tipos. Tem as emendas individuais, que chegam a um valor de 15 milhões para cada parlamentar, mas essas nunca a gente consegue liberar todas elas. Nunca se consegue liberar todas. Nem os do governo conseguem liberar todas, a não ser algum caso excepcional. E a segunda são as emendas coletivas, que daí são emendas maiores, são emendas que podem chegar a 30 milhões, 25 milhões, 40, 50, 60, Por que 100. coletivas? Coletivas porque são da bancada, emendas do Estado. E o Estado de Santa Catarina tem direito a 15 emendas, apresentar 15 emendas. E 3 das 15 são dos senadores, cada senador tem uma exclusiva, né? Eles podem colocar onde eles quiserem. E sobra 12 daí emendas para que os 16 parlamentares estaduais, federais do Estado de Santa Catarina, possam então indicar as suas emendas. E aí começa a briga, né?
As 16 individuais. Das 12 coletivas. Ah, né? coletivas. E aí começa como? Começa a discussão. Aí você tem que se acertar, né? Aí tem que ver, um apresenta para a região sul, outro apresenta para o oeste, um para o norte, um para o sul, Florianópolis, tal. Quando eu cheguei lá ver esse... nós nunca conseguimos botar uma emenda grande aqui. Tu não lembra de que nós tínhamos uma emenda grande? Nós nunca botamos. Nossa, de Joinville? Aqui a nossa cidade, aqui a região. Nós nunca botamos uma emenda grande. Mesmo quando o Carlito foi coordenador, presidente da comissão de orçamento. Eu falei com ele não colocou. Né? Eu, quando fui para lá, fiz um levantamento. Só te interromper. A Idelino conseguiu aqueles 14 milhões para o Hospital São José, para o Complexo Luiz Guimarães. Uma emenda da senadora. Pois é. E eu fiz um levantamento e digo, olha aqui, aí para nossa bancada, para a bancada de Santa Catarina. Estão vendo aqui, ó. Joinville tem ficado fora sempre. 1908, 10, 12 e tal. E aí eu consegui, no orçamento de 2013, que foi aprovado em 2012, a emenda de 15 milhões para o hospital. Consegui aprovar. Só da mulher? Hospital da mulher. Com esse argumento. Então ela tá aprovada para esse ano, né? E tá ali agora, nesse finalzinho, está praticamente empenhado. Faltam uns detalhezinhos, mas está praticamente empenhado. O que é empenhado? Empenhado é o dinheiro. É o carimbo que vai ser liberado. Que é a liberação, né? Isso pode ser para o início do ano que vem? Para o início do ano que vem. Agora, ela está empenhada o quê? Ela foi cadastrada o projeto, né, empenhada pro Estado, no CNPJ da Secretaria de Saúde do Estado. Agora o Estado tem que apresentar o projeto e aí construir, pegar o dinheiro do governo federal e construir. Aqui em Joinville? Aqui em Joinville, ao lado da... já tem local? Ao lado da maternidade, aqui da Darcy junto, ele vai ser anexo, ele vai complementar a maternidade. Mas tem área disponível? Tem uma área disponível aí, vai ser um projeto vertical. Mas não vai comprometer estacionamento? Assim, ó, esse projeto, quem me sugeriu foi o doutor Dalmo. Eu procurei ele, eu digo, Dalmo, o que eu posso fazer para a saúde do Estado? Eu queria fazer para o regional. Ele disse, não, tem esse projeto aqui, isso vai ajudar muito e tal. Eu fui lá, botei a coisa e estamos conseguindo um empenho. Nesse ano, então eu já melhorei, porque eu assumi a coordenação do fórum. O que é a coordenação do fórum? É a coordenação dos 19 parlamentares, né? Dos 16 deputados e os três senadores. Então, na condição de coordenador, eu tive um pouco mais de poder, e na hora de discussão chegou para nós as 70 emendas. E aí eu que conduzi essa conciliação, vamos supor, né? E aí, naquelas ali, eu separei uma, né? Assim como os senadores têm uma exclusiva, eu meio que puxei uma para mim, digo, eu sou coordenador, né? Esse trabalho todo. É meio que de praxe, assim, o coordenador sempre tem uma exclusiva para ele. E aí, como eu tinha colocado o ano passado para o hospital, para a saúde, esse ano eu resolvi então colocar esses 25 milhões para a Arena. Então o que é? Essa emenda ela foi aprovada, então ela está na lei orçamentária do ano que vem, de 2014. Ela foi aprovada pela bancada ou pelo plenário da Câmara dos Deputados? Não, ela passou na bancada nossa. Foi apresentada e aprovada na Câmara. Foi aprovada, depois foi para a comissão de orçamento, foi aprovado, né? Ela reduziu um pouquinho, porque eu tinha botado 30 milhões, reduziram para 25. E aí foi para o plenário, no plenário foi votado o orçamento geral da União, virou lei, e aí está previsto para o ano que vem. Então, o que tem que fazer o ano que vem? Esse não é dinheiro ainda, né? Ele está no orçamento. Agora precisa o quê? O ano que vem o município, porque está em nome do município, no Ministério dos Esportes, para o município nosso aqui, para quê? Para apresentar o projeto e aí tem que fazer uma gestão política lá para se fazer o quê? Empenhar esses recursos. E aí empenhar, aí depois tem que fazer a construção. Aí temos que recorrer aos senadores. Os senadores, ao prefeito. O prefeito. Ao governo do Estado, o governador e tal. O governador, e, enfim, tem a força política. Por que eu fiz questão de botar a Arena? Porque numa reunião que eu fui, acho que eu já falei para ti, que eu fui com o ministro Aldo Rebelo, né, o ministro dos esportes. Do PCdoB?
acompanhando o prefeito do dele, o Luiz Henrique e tal, mais gente lá, o que o ministro disse? Está no orçamento? Ele perguntou para um assessor dele lá, está no orçamento? Ele falou, não. Não tem nenhuma emenda? Não. Então ele disse, não dá para liberar esse ano que é 2013. E eu saí com aquilo na cabeça e imaginei, eu sou coordenador da bancada, no final do ano vou colocar uma emenda, se aprovado, 2014, tenho compromisso. Ele e o ministro disse, tem o nosso compromisso. Tem o compromisso. Então agora está no orçamento, tem o compromisso, tem a vontade nossa aqui. Então a situação está boa aí para a gente poder liberar esses recursos e terminar a arena. Tebaldi, eu sei que você foi um dos responsáveis direto pela construção da arena, uma obra que é indiscutível, mas você não tem o receio de alguém que estiver nos ouvindo, que não é muito ligado ao futebol, não é muito ligado ao esporte, que eu acho que a maioria da população não deve estar se perguntando, mas o deputado federal gastou cartucho em 25 milhões para a reforma da arena, não teria outras prioridades? Qual é a limitação desses recursos, destinar esses recursos, Tebaldi? Porque assim, o que eu pensei? Antes eu fui buscar recursos para a saúde, né? Garantir esses recursos dos 15 milhões. E agora então eu fui buscar para aquilo que é uma obra que no fundo ela é o quê? Ela é saúde, ela é educação, né? Ela é entretenimento, ela atende a todas as áreas, que é uma área social, né? Que vai atender o esporte, que vai atender as pessoas, que vai dar lazer, que vai trazer bem-estar, que vai trazer satisfação para o torcedor, que vai ajudar a divulgar a cidade, que pode trazer empresários para cá. Quer dizer, então, um setor que no fundo, ele também vai atender as outras áreas, né? Então, primeiro eu atendi a saúde, depois eu fui buscar o recurso aí para terminar a arena, que é um desejo aqui do torcedor do Jeca. Meu inclusive. Tebaldi, Hospital da Mulher, eu suponho que seja um hospital voltado ao atendimento da mulher no setor de oncologia. Qual é a participação do Hospital da Mulher no atendimento no setor de oncologia? É especializado, assim, ó, por exemplo, se nesse momento agora, vamos bater aqui na madeira, se uma mulher tiver uma complicação no parto, ali na maternidade, ela não tem uma UTI para atendê-la. Não tem. Esse hospital vai ter 4 UTIs especializados e vai ter todos os outros setores para dar condições de atender, de fazer um atendimento de qualidade no melhor que tem, né? Que possa ter aí em outras cidades de porte como São Paulo e etc. Tem UTI para o recém-nascido, mas não tem para a mulher. Né? Vai ter hoje, né? Hoje tem hoje só para a criança, não tem para mãe. Não tem para mãe. E esse hospital vai atuar também na oncologia? Vai também. Então, são casos de vai ser especializados para a mulher, né? Muito bem. São 8 horas e 31 minutos. Eu recebo aqui uma mensagem do Ademar, ele informando que está na Califórnia. Ô, Ademar, quem pode, né? Quem lá está mais friozinho, né? Lá é inverno, né? E tenho certeza que ele está com saudade da sua Harley. O Ademar, que no início de 2004 estará aqui conosco, participando desse programa, que tem muitos telespectadores assíduos. E, aliás, a próxima vez que eu me encontrar com o deputado federal Mauro Mariani, eu vou dizer para ele: Mauro, o Tebaldi te roubou um eleitor. O nosso amigo Conhaque me falou essa semana que está deixando o PMDB, está desfiliando o PMDB para se filiar ao PSDB. Conhaque, que é leitor assíduo aqui, telespectador, leitor da coluna e telespectador assíduo. Um grande abraço ao Conhaque. E o Ademir Merlini, ele disse que você talvez o conheça, pergunta se é mais fácil ser deputado federal ou prefeito de Joinville. Rapidamente, antes do intervalo, Tebaldi. São dois enfoques totalmente diferentes, quer dizer, com questão assim de responsabilidade, é mais fácil ser federal. Tu não tem muita responsabilidade, né? É mais ameno
mas também as coisas são mais complicadas, elas não andam, são mais devagar, né? É muito grande a Câmara, demorada as coisas e tal. A prefeitura é mais executiva, tu faz mais rápido, tu decide, né? Mas também depois tu tem os processos aí para se defender. Então acho que são duas coisas bem diferentes, uma coisa completa a outra. Eu acho que eu tive uma boa participação aqui no município e quero tentar fazer o mesmo agora lá na Câmara. Agora eu te conheço praticamente desde que você chegou aqui. Nós somos conterrâneos e gremistas e acompanho a tua carreira. Agora eu sempre tive a convicção de que a tua vocação política é mais para o Poder Executivo, mais para a área do Executivo. E agora você está no Legislativo, lá na Câmara Federal, e tem conseguido essas emendas, esse trabalho interessante. Eu estou me surpreendendo até a mim mesmo, eu até estou me conhecendo, achei que ia ser mais complicado, mas estou indo bem. Tu vê que a revista Veja me classificou como 34º, né, deputado. Sou principiante, estou começando, né? 34º? 34º. Eu fui 37º no ano passado, já melhorei um pouquinho esse ano. E estou procurando fazer esse trabalho nas comissões, fazer esse trabalho de liberação de recursos. Não é uma tarefa fácil, de fato, ser de oposição não é fácil, mas eu estou trabalhando, buscando aí um jeitinho para que o Estado e o município aí não percam, né, por essa forma de ser oposição ao governo. Muito bem, nós vamos ao intervalo, são 8h34. Lembrando que depois do nosso programa, os especialistas, o Santo Culto, e depois a seguir o TVB, a entrevista com Sérgio Silva. Já voltamos. Muito bem. Lembrando que o patrocínio do programa é da Ótica Via Visão, que fica ali na Rua Princesa Isabel 345. Aí está, Ótica Via Visão, Princesa Isabel 345, em frente ao Correio. Não é aquele prédio antigo do Correio, lá no início da Princesa Isabel, aquele prédio que está desativado. É aquele lá no meio da Princesa Isabel, no meio da Princesa. É um prédio comercial que foi construído recentemente, e a Ótica Via Visão é a primeira loja do grupo de Curitiba aqui em Santa Catarina, em Joinville, e o projeto é ampliar essa rede também para as demais cidades de Santa Catarina. Nós estamos recebendo aqui muitas mensagens, e uma da Irã, pergunta se você também conseguiu emendas se foi só para Joinville ou se também para outros municípios, Evaldo. Não, para muitos municípios aqui do estado. É lógico que esse hospital da mulher, ele atende também a nossa região, né? Arena também, né? Mas eu consegui dinheiro aqui para Araquari, R$400 mil, consegui dinheiro para Barra do Sul, 250 mil para turismo, para Barra Velha, 250 mil turismo, para São Francisco, 200 mil para saúde, para Itapuá, 150 mil, para Garuva, um trator e mais 100 mil para saúde, para São João de Itaperi, um trator e mais 150 mil, quer dizer, depois para Jaraguá, 200 mil para saúde. Enfim, para os outros municípios, aí arrumei para 40 municípios, eu arrumei aquele kit do Conselho Tutelar, que é um veículo, computadores, né? Depois para uns 60 municípios arrumei aí tratores. Eu vou atender com emendas aí pelo menos uns 200 municípios aqui do estado de Santa Catarina. Bom, lógico que a maior parte é aqui, porque aqui é a minha cidade, aqui que eu fiz os mais votos, né, e tal. Eu vou fazer um pedido pessoal ao deputado. Embora a emenda seja do deputado Mariani, que dê uma ajuda, dê uma reforçada numa emenda de, se não me engano, de 10 milhões do deputado Mariani, para possibilitar a pavimentação da saída da Balneário Barra do Sul até o Itapocu. É uma obra importante para o município da Barra do Sul e também para a região, porque isso vai desafogar o trânsito de quem volta e quem vai na praia da Barra do Sul e também lá em São Francisco. Essa estrada vai ser municipalizada para que o Ministério do Turismo possa
colocar dinheiro e assim a prefeitura executar a obra. É uma obra importante que tenho certeza que vai receber o apoio. Já falei para o prefeito, né? Para o Ademar e também para o Mauro, que nós vamos apoiar também. É importante esse recurso aí. Muito bem. Vamos entrar agora na área política. Como é que está o PSDB aqui no estado? Tem candidatura própria? Como é que estão as conversações em termos de aliança? Como se sabe, o PSDB é governo, ajudou a eleger o governador Raimundo Colombo e, por um contexto nacional, ele vai lançar candidato próprio aqui em Santa Catarina para dar palanque ao candidato a presidente, o Aécio Neves. E, portanto, o PSDB está saindo do governo Raimundo Colombo, vai entregar alguns cargos que possui e vai ter candidatura própria. E quais são como é que está a situação da aliança para apoiar o PSDB ao governo do estado? Veríssimo, a situação política eleitoral do próximo ano aqui no estado ela está meio confusa ainda, não está bem definido. O que está definido é que o Raimundo Colombo, o governador, já anunciou, né, no mês passado, que ele estará apoiando a presidente Dilma, né, e com isso, então, nós fatalmente não vamos estar nessa aliança com o governador, porque nós temos o nosso candidato a presidente, que será o senador Aécio Neves. Só que não está claro ainda como ficarão essas alianças, né? O Raimundo Colombo, né, vai estar com o PMDB, com o PT, ou vai estar com o PMDB e com o PP, ou vai estar só com o PMDB, o PT vai ter candidato a governador, ou o PP vai ter candidato a governador, ou nós podemos estar com o PP, quer dizer, está muito confuso ainda. Eu acho que a partir do momento que se decidir quem fica com o governador, né, eu acho que aí vai se liberar aí, vai se conhecer as outras alianças. Nós não podemos estar preocupados com isso. Já conversamos com o Paulo Bauer, que é o nosso candidato a governador. Nós não podemos ficar dependentes disso, amarrados nisso. Nós temos que tocar o nosso barco. Nós vamos ter candidatura, ou com aliança, ou sem aliança, nós vamos ter candidato. Nós precisamos ter um palanque aqui para o Aécio. O Aécio está bem, né? Tenho certeza que o Aécio também vai ajudar a nossa candidatura aqui e vice-versa. Então, o Paulo Bauer vai botar o bloco dele na rua. Se tu perguntar quem é que são os nossos aliados hoje, a princípio tem o DEM, que já está mais ou menos encaminhado, que já está fechado a nível nacional. Tem esse novo partido da Solidariedade, que é o partido do Paulinho, da Força Sindical. Também já está fechado? Também está fechado. A nível nacional ou estadual? Nacional, e aqui está bem encaminhado, já até porque aqui ele está começando agora, né? Já conversamos com a liderança principal deles, que é o vereador Mafra, aqui de Itajaí. E aqui em Joinville é o Odir Nunes aqui também. Então, e é um partido que tem 23 deputados federais, então é um partido que tem uma boa estrutura. E depois estamos conversando com outros partidos menores e também conversando com o PP, né? Tem uma parte do PP que quer estar conosco. E conversando também, por que não, com o PSB, né? Porque o PSB apoia a candidatura a presidente do Eduardo Campos, mas pode ter uma candidatura avulsa ao Senado. Quer dizer, o Paulinho Bornhausen pode ser um candidato a ser senador. Quer dizer, então também dá para fazer uma parceria, quer dizer, onde teria dois palanques federais, um com a Aécio e o outro com o Paulinho, né, essa possibilidade existe? Existe, sim. E acho que é uma chave forte. Viável e forte. Né? Porque, assim, ó, o que está se desenhando para o segundo turno? Né? Se imagina hoje que a presidente Dilma vá para o segundo turno, e quem vai para o segundo turno ou é o Aécio ou é o Eduardo Campos. Aí estarão juntos, né? E os dois vão estar juntos, até porque eles são contemporâneos, são amigos, são parceiros, já tiveram juntos em vários estados, em Minas e Pernambuco, né? Nós vamos estar juntos em vários estados aí do Brasil, e está se construindo
essa aliança pro segundo turno. E o Paulinho Bornhaupt seria esse elo de ligação aqui em Santa Catarina no primeiro turno? Seria esse elo ali já no primeiro turno, para costurar já para o segundo turno. Se for o Eduardo que for para o segundo turno com a Dilma, nós vamos estar com ele. Se for o Aécio, o Eduardo vai estar conosco. É uma situação bem interessante. Bom, e aqui em Joinville, o PSDB não está oficialmente coligado na coligação com o prefeito Udo, até porque você foi candidato. No entanto, a bancada na Câmara de Vereadores faz parte da bancada governista e o PSDB tem um secretário, ou melhor, o PSDB tem um nome numa das principais secretarias do município, você sabe muito bem disso, você foi um dos secretários da habitação muito importante naquela época, e afinal, o PSDB é oposição, ou independente, ou faz parte do governo do dele aqui em Joinville? Eu acho que a situação é bem clara. Assim, ó, nós, no início do ano, e até foi uma discussão minha, né, para a gente não dividir o partido, né, dizer, nós mantermos a unidade do partido. Então, nesse primeiro ano de mandato do prefeito, o que a gente propôs? Vamos dar, né, uma sustentação e vamos ver o que o governo do município tem para o partido, né? E agora, acho que cabe nesse final de ano nós fazermos essa análise e no início do ano que vem nós tomarmos essa posição. Acho que agora já está na hora da gente tomar. Se de fato nós somos governo, não somos governo, né, somos oposição, uma condição de independência, que é uma coisa meio que a gente não entende de direito, eu não concordo muito. Então, eu acho que o partido deu assim os sinais, né, ele deu as condições, ele disse o que ele queria, ele deu apoio, quer dizer, eu trouxe os recursos que tinha que trazer, tive várias vezes já na prefeitura, viabilizamos essa questão do hospital da mulher aqui para a cidade, conseguimos agora essa emenda para a Arena, né, acho que ajuda bastante o município, né, tivemos trazendo outros recursos, os vereadores deram apoio. Agora precisa ver se o que o município, o que o governo tem oferecido ao PSDB é a altura do que nós merecemos. Eu acho que isso tem que ser discutido. Me parece que o que foi oferecido até hoje é muito pouco, né? E não queremos só cargos, nós queremos respeito. Nós queremos ver os nossos programas, né? Os programas que estão sendo feitos. Eu acho que alguns programas sociais que foram cortados ficou muito ruim, aquele programa dos CRAS, alguns CRAS que foram fechados, alguns postos de saúde que foram fechados, a questão do teleassistência, que é um programa bacana para o idoso, que foi nós que criamos, que era uma marca nossa. Inclusive o vereador Maurício Peixe foi à Europa, foi esse processo lá. Foi um projeto que nós copiamos de Barcelona, onde o idoso tem um reloginho em casa, ele é acompanhado sozinho ali, é uma coisa bacana, custa uma mixariazinha de nada, né? Isso foi cortado? Foi cortado por conta de nada, quer dizer, então a gente está vendo assim, nós queremos ser respeitados também, nós queremos dar opiniões, não queremos cargos, né? Cargos, tudo bem, ajuda, mas nós queremos participar. Se nós vamos ter essa participação e vamos ter esse respeito, né? Eu acho que aí nós vamos ter que entrar. Agora, se não tiver, aí nós vamos ter que discutir no partido. Mas é uma coisa que nós devemos fazer agora, né, janeiro, fevereiro do ano que vem. Muito bem. Nós vamos ao intervalo, retornamos no último bloco. Para o último bloco, são 20 horas e 48 minutos. E eu deixei o último bloco para falar de um assunto que eu considero importante. Tenho certeza que você, a maioria dos telespectadores, não conhece, não sabe dessa realidade. Eu vou falar de uma obra importantíssima que aconteceu aqui em Joinville e que, casualmente, a semana passada eu estava indo para aquela direção e lembrei como era aquela área e como está hoje. Nós vamos falar sobre um projeto importante, um dos mais importantes da administração pública municipal, feito na administração Wittfreiter, e que o Tebaldi teve uma grande participação, ele e o secretário José Carlos Vieira.
Voltamos após o intervalo. Muito bem, agora um pouco da história de Joinville. Eu vivi bem essa época e passei por esses lugares. Quando a maré subia ali na região dos Espinheiros, antes onde é a Vila Paranaense, era uma verdadeira favela. E eram construídas as casinhas de madeira bem acima do nível do mar, do chão, porque quando vinha a maré era um problema. Muito caranguejo e o pior, essa situação de urbanização ia avançando bastante em direção aos mangues. Tebaldo, eu considero essa uma das maiores obras feitas pela prefeitura. E tenho certeza de que muitos não pegaram essa época. Hoje moram ali no Comasa, naquela região ali onde é mais ali da Vila Paranaense. Ela começou no Fátima. No Fátima. Boa Vista. Aquela parte da metade da Bando Schmidt para baixo, a metade ali para baixo era tudo área de mangue. Em direção ao CI lá, né? Para baixo ali, desde a Limeira aqui, desde o início, né? Indo até a Tupi, depois a parte de lá da Tupi, aí a Vila Paranaense, o Comasa, o Jardim Rio, o Portinho e o Aventureiro, uma área grande, hein? Foram avançando em direção ao mangue e foi feito uma barreira natural, que era o canal ali, foi feito o canal. Aquele canal foi feito ou já existia? Não, foi feito. Foi feito o canal para não avançar. Foi feito quase 15 quilômetros de canal, né? Esse canal projeto com uma draga de sucção, né? E a área que foi degradada, ela foi aterrada e construído em cima. Como é que foi esse projeto? Assim, eu fui contratado exatamente para coordenar esse projeto. Então a área é engenheiro sanitarista, né? O Vieira botou um anúncio lá na universidade, eu era professor na Universidade Federal, né? E aí eu vi um anúncio lá que precisaria do engenheiro sanitarista para coordenar, enfim, para trabalhar nesse projeto do mangue aqui em Joinville. E como estava vencendo aquele período meu, que só podia ter um ano e mais um, não podia mais ficar lá, né? Porque não tinha concurso na época, eu resolvi vir para cá. E aí vim para cá, começamos a trabalhar, montamos uma equipe e o que fazer? Daí fizemos uma pesquisa, e para tentar levar esse pessoal lá do Fátima para o Vila Nova. Ninguém quis ir para lá. Todo mundo quis tirar de lá e ir para tirar ali do mangue e levar para lá. Todo mundo quis ficar aí. Aí o que vamos fazer? Vamos fazer uma cerca? Mas como que vamos fazer uma cerca no mangue? Como é que vamos fixar os... É aí que surgiu a ideia da gente fazer um canal. Tinha uma draga aqui, que ela tinha ficado um tempo aí pelo Estado, o Freiter pediu para o Pedro Ivo para emprestar essa draga. Aí nós começamos a fazer os canais e demos tanta sorte, porque daí a gente fazia o canal no limite das invasões, né? E salvava o mangue lá, né? Então passava o canal aqui e nós demos sorte que era areia, né? Então o aterro que a gente abria o canal, jogava areia aqui, assentava bem aquilo, ficava um aterro, canal, beleza. E aí fomos indo, começamos lá no Fábio, paramos lá no Aventureiro. E atinge aí mais de 10 mil famílias atendidas com esse projeto. Depois eu apresentei o projeto no BNDES, ganhamos prêmio, enfim, ganhamos recursos. E se hoje eu te mostrar para uma pessoa que está nos assistindo agora, que não conheceu, se nós mostrar uma foto de como era a Vila Paranaense e levar lá a pessoa hoje e mostrar aqui, esse local aqui é isso aqui, da foto, o cara não acredita. Ele disse que nós fizemos uma montagem, porque é totalmente diferente. Ninguém imagina que era aquilo. Quer dizer, as palafitas de 2 metros de altura, quer dizer, palafita não era de 50 metros, era de 500 metros, de 700 metros de comprimento. As pessoas saíram de bicicleta de cima, uma situação grave. Né? Seria a maior favela do sul do Brasil se nós não tivéssemos feito aquela interferência. E é considerado hoje o maior projeto socioambiental do país. Não tem nenhum outro projeto desse tamanho que nós tivemos
dito pelo BNDES, que fez que liberou uma parte dos recursos para nós fazermos o projeto. Foi 80 e... Começou em 86, 87, 88, 89, 90, foi até 92 por aí. Eu sempre digo que se a prefeitura fosse fazer hoje aquela estrada de acesso ao Morro do Amaral, ela não faria, porque a Fátima, nenhuma dessas entidades ambientais, IBAMA, não deixariam. Se fosse repetir aquele projeto hoje, Tebaldo, seria... Mas, com certeza, nem passaria perto. Nem passaria perto. E o incrível que pareça, né? Quer dizer, eu fiquei feliz, assim, realizado quando eu vi o prefeito dele agora, a questão de mês aqui, um mês que a presidente teve aqui em São Francisco, ele dando os dados. Ele disse que os manguezais cresceram 5 ou 10% aqui na nossa região. Por conta do quê? Por conta desse projeto que nós fizemos. Quer dizer, nós estancamos as invasões, cortamos um pedaço dele aqui, mas o que nós perdemos aqui, ele recuperou. Quer dizer, então tu vê que esse projeto foi um sucesso total. É verdade. Eu acompanhei... Tanto ambiental quanto social, né? Porque social recuperou a condição dessas famílias. E ambiental, o mangue se recuperou. Hoje tem mais mangue do que tinha antes. Eu lembro que a última vez eu estive na casa do Hildo Campelo, saudoso radialista ali lá na rua Senador Rodrigo Lobo. Portinho, e a rua ia até uma etapa. Depois era mangue e as invasões estavam começando lá naquela época. Hoje, aquela continuação da rua Senador Rodrigo Lobo praticamente uma cidade, casas ótimas, uns terrenos, e isso repito, foi uma grande obra. E aí depois nós fizemos o conjunto Dom Gregório, ali juntando, porque não tinha ligação com o Portinho, com o Jardim Iriú, fizemos uma ponta ali no Comasa para ligar com o Jardim Iriú. Quer dizer, falta completar a Beira-Mãe, que era o nosso sonho ainda, que não foi possível, que as condições ambientais ainda não deixaram. Mas quando a gente conseguir fazer a Beira-Mangue, esse projeto vai estar completo e será daí o sucesso total. Muito bem, são 20 horas e 59 minutos. Gostaria de agradecer aqui a presença do deputado federal, o ex-prefeito de Joinville, Marco Antônio Tebaldi, convidado especial desse programa, aliás, o último programa do ano de 2003. Eu, portanto, gostaria de desejar a todos um feliz 2014, ano eleitoral, um ano importante, eleição presidente da República, governador, e que todos tenham consciência no voto, saúde e muitas condições. Saúde que é o importante, o resto sempre se dá um jeito. Tebaldi, feliz 2014 e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Santo Culto e depois TVBA Entrevista com Sérgio Silva.